Lindo dia para se viver no sol de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar esse estudo bíblico poderoso em Cristo Jesus, com oração. Que Deus abençoe o seu dia. Eita, glória, Tiazane chegou aí com a câmera ligada. Sejam todos bem-vindos aí. Coloca a mão no seu coração. Já agradece pela sua vida, pela sua saúde, né? Que Deus abençoe esse domingo aí, ó, primeiro domingo e ó, o primeiro dia do mês, gente, de março. Esse mês vai ser extraordinário. O mês de fevereiro já foi, mas esse vai ser melhor ainda. Vamos orar? Alguém tem algum pedido especial? Gente, chama a Solange lá, a Carmelita, quem está dormindo. Acorda o povo. Mas vamos orar, agradecendo a Deus por todo o cuidado. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Abençoe esse dia, abençoe esse estudo bíblico, abençoe cada pessoa que está aqui, ó Pai. Abençoe os desejos do seu coração, que seja suprido, ó Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Ó Deus, que esse mês de março, o Senhor esteja conosco, ó Pai, a cada momento, a cada passo, ó Pai, nos dando sabedoria para lidar com cada situação, ó Deus. Obrigada pelo tratamento da Solange também, que ela estava ali e está quase terminando, graças a Deus, ó Pai. Obrigada por cada pessoa aqui presente, abençoe a vida da Leni, da Ilane, da Monique, ó Pai, tia Zeni, da Silvia, Adriana. Esteja abençoando todos aqueles também que são ausentes, ó Deus, a Carmelita, a Sol. Que o Senhor abençoe cada passo de cada pessoa, Deus, e que o Senhor esteja direcionando a cada momento e a cada minuto do nosso dia, ó Deus. Obrigada pela vida da Ilane, que o Senhor abençoe a palavra de hoje, abençoe a garganta dela, ó Pai, que possa melhorar também. Obrigada pelo teu cuidado, ó Pai, pelo teu amor e pela tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus Sim, amém. abençoe. Agora, Ilane, seja bem-vinda a essa sala poderosa, estudo bíblico. Abençoe a vida da Lu também, que está aí. Lu, eu orei de manhã, Ela. agora é que eu falo Silvia, mas eu sei que as duas estão juntas aí, né? Silvia e Lu, obrigada, viu, Leni, ó? Gratidão. Lindo dia para vocês. E obrigada, Leni, por lembrar. Bom dia, Hello. Bom dia. Gente, eu tava aqui, ó, eu tô esquecendo de alguém, mas deu um branco. Perdão. É que hoje eu tô de molho, daí eu não consigo ficar ali com a mãe, daí eu tô com a perna esticada, por isso. Eu levei um tombo esses dias, torci o pé, daí por conta disso eu tô deitadinha aqui, sentadinha. Vai melhorar, graças a Deus, tá viva. Em nome de Jesus, com saúde aí, Tô, ó. Tanto de com molho, né, certeza. Silvia? Eu aceitei a raia aqui, mas ela não entrou. Não, deve estar carregando lá. Mas vamos lá, então. Que lindo dia para se viver. Ó, se eu precisar fechar o microfone um pouquinho, porque minha garganta está dolorida hoje, conheceu doendo, mas eu vou precisar da ajuda de vocês para ler os versículos, tá? Eu senti hoje de manhã cedinho em oração, veio a história de Daniel na minha mente. E eu fui estudando, passei por Salmos, li alguns versículos, e a história de Daniel me encanta, né? A história dele lá do princípio, lá no Daniel capítulo 1. Peguei na Bíblia de vocês. E aonde você for, Deus, a mensagem de hoje, Deus diz assim: aonde você estiver, eu estarei contigo. Aonde você for, não importa os maiores desafios que esteja passando, Ele está com você, em todos os lugares. Lá em Daniel, eu vou começar lá no versículo 8 de Daniel. Versículo 8 de Daniel. Ele diz assim, ó: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
Eu gosto de ler a Bíblia e eu levo tudo para a imaginação. Eu gosto de imaginar o jovem Daniel lá e ele tendo que pedir isso. Foi desafiador? Será que foi desafiador? Será que ele foi corajoso de pedir lá aos eunucos, né, que não lhe permitisse não se contaminar. Aí no 9 diz assim, ó, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então Deus mostra para nós para quem nós vamos pedir ajuda. Aonde você estiver, você pode estar num lugar aonde você não conhece as pessoas. E Deus mostra a quem você vai pedir ajuda, ou até essa pessoa vem até você sem você pedir. Antes de eu iniciar aqui, há um tempo atrás eu fiz uma viagem, e lá nessa viagem eu fui tocada, eu senti de ir na igreja. Eu fui fazer uma missão, levar uma pessoa que eu tinha prometido de levar, era uma senhorinha já, então ela não podia viajar, e eu fui levar ela até o evento. Eu me comprometi com ela e levei ela. Auxiliei ela na parte da terapia, porque nós fomos de avião, e a todo tempo ali com ela. E lá ela foi no evento, e eu falei, Deus, qual é a minha missão? Essa é a minha missão, mas aqui em diante. Aí eu senti capítulo 1, Leni, versículo 8 em diante. Obrigada. Aí eu senti de ir numa igreja, e tinha 6 horas, era 6 horas da tarde. Aí eu não fui. E fui me arrumando. Aí a gente procura na internet, procura no Google. Tinha o culto também mais tarde, 8h30. Eu falei, eu vou. Mas eu estava num lugar que eu não conhecia muitas pessoas. E naquela igreja eu não conhecia ninguém naquele momento. Mas Deus conhece o nosso coração. E tinha passado o dia, com os afazeres, o dia, eu lembrei assim, Senhor, quando eu estava a caminho da igreja, eu lembrei de uma coisa que eu vou falar daqui para frente, aqui adiante, mais adiante. Mas eu entrei lá na igreja, teve a parte do louvor, teve a parte lá, aí um senhor não, um jovem, ele veio para mim e falou assim, Elaine não, assim, moça, como é que é seu nome? Eu falei, Elaine, você quer fazer parte da consolidação? Eu falei, consolidação, o que que é isso? Aí me explica primeiro, antes e Deus ele é tão específico nos detalhes, que ele me explicou exatamente como eu precisava que ele me explicasse para eu entender os passos que eu ia fazer. E ele me explicou. Aí eu falei assim, nossa, eu quero. Nunca fiz, mas eu quero participar da consolidação. E ele nem sabendo que eu não era daquela igreja, que eu estava distante, né? Eu estou aqui do Paraná, eu estava em outro estado. E aí, falei, tá bom. Daqui a pouco ele veio, sentou atrás de mim, e aí ele veio com um pedaço, com um copinho de suco, e veio com um pedaço de bolacha, e veio com mais um pacotinho, não sei o nome daquilo lá, não sei o nome daquilo, tipo uma palha, um negocinho lá, e veio e me ofereceu, mas um detalhe, estava no meio do culto. Nunca vi isso nas igrejas. Alguém vir até você, dar suco e algo para você comer na hora do louvor, na hora que você está louvando, na hora que está ali em adoração, né? Aí eu falei, não, não, muito obrigada. Ele colocou na minha mão. Daí ele sentou atrás, pega o suco. Aí eu peguei o suco. Aí a gente sentei e ele ficou atrás de mim. E ele com 1 litro de suco. Deu para outra moça também de trás, e eu com vergonha, falei, eu vou ter que comer aqui na frente de todo mundo, o pessoal louvando, o pessoal adorando, e aí chegou a hora do pastor. Aí tá, e aí ele deixou um colete para mim do meu lado. Eu não entendi para que era aquele colete, né? Deixou do meu lado aquele colete. E aí eu comi, ele falou assim, ó, pega mais. E ele nem perguntava, ele já virava no copo o suco. Era dentro da igreja, a gente confia. Eu confiei, mas imagina, se fosse outro lugar, eu não, né, não tinha tomado, eu confiei. Aí é dentro da igreja, mas eu não conhecia. Mas Deus, ele coloca no teu coração
quando você sente que é de Deus. Aí eu lembrei, Senhor, eu estava passando por um desafio que eu não tinha comido, eu não tinha almoçado. Eu saí para almoçar, e não é porque eu não tinha condições. Eu saí do hotel onde eu estava para eu ir almoçar, só que eu cheguei lá e não tive vontade de comer. Aí eu tomei um sorvete e voltei para o hotel. E passou a tarde toda, e eu fiquei trabalhando, e passou. E eu não tinha comido. Falei, Senhor, o Senhor, Ele pensa nos mínimos detalhes. Eu não tinha comido, e aquele rapaz, ele me deu o que comer. E aí, mais adiante, o Provérbios, ele nos ensina para nós sentarmos no meio da igreja. No meio, não no final. Você pode sentar no final, no começo, não na igreja, mas eventos que a gente vai, né? E eu sempre sento no meio. Não, às vezes sento lá na frente, um pouco mais, mas eu sentei no meio. E aí ele bem assim, chegou a hora. Eu falei, chegou a hora do quê? Chegou a hora, coloca o colete. Eu falei, tá. Aí eu coloquei o colete, eu tava com um vestido, coloquei o colete, aí ele me explicou mais um pouco qual era o meu trabalho ali. Aí ele falou assim, agora você vem aqui. Aí ele me colocou lá no primeiro banco, lá na frente, na primeira cadeira. E eu fiquei lá, ele disse assim, agora, quando o pastor vai fazer o chamado para as pessoas aceitarem Jesus, ou retornarem à casa de Jesus. E ele vai fazer oração. Ele falou, você não precisa fazer oração pela pessoa. O que você vai fazer é colocar as mãos no ombro dela. Você vai em mulheres, os homens em mulheres. Eu não sabia que assim funcionava a consolidação. Não sabia que era assim ainda. E os homens vão nos homens e as mulheres vão nas mulheres. E coloca a mão. Eu falei, tá certo, então tá bom. Aí eu sempre olho para o lado para ver o que as pessoas estão fazendo para eu fazer igual, porque eu nunca tinha feito isso, né? Aí o pastor fez a oração, foram muitas pessoas por frente, acho que tinha umas 30 pessoas, era um culto, assim, tinha muita gente na igreja, foram umas 30 pessoas lá para frente, e aí o pastor fez a oração, e na hora que ele falou assim, ele fez lá um chamado, 3, 2, 1, fez um movimento lá, ele falou, e agora, daqui a pouco, vocês vão olhar para trás, para quem aceitou Jesus, e vocês vão conhecer a sua família. Eu era estranha naquele lugar, eu não era daquela igreja, não sou de lá, né? Não conhecia ninguém. E aí, eu tinha colocado a mão sobre uma moça lá, e ela se virou. A hora que ele falou 3, 2, 1, você se vira e conhece a sua família. E ela se virou e olhou nos meus olhos. E aí, ela me abraçou e ela falou, estou retornando para a casa de Deus. Foi aí onde Deus me deu algumas palavras para eu falar para ela. E foi assim a experiência mais transformadora. Eu nem ia trazer essa história, mas o Espírito Santo, ele conduz, o Espírito Santo, ele conduz as palavras. Eu estava num lugar que eu não conhecia as pessoas, assim como o Daniel. O Daniel ainda estava lá com seus amigos, né? Aí, Deus diz assim, ó, eu sei o que você necessita. Eu coloco pessoas que vão te ajudar. Mesmo você não sabendo, mesmo eu esquecendo de comer. Aquele moço veio e me deu alimento, sem eu pedir, no meio da igreja. E depois ele me explicou, o seu trabalho é esse, colocar as mãos, e uma pessoa que estava retornando à casa do pai. E ela chorou, e nós se abraçamos, nunca mais eu vi a moça, mas eu sei que ela retornou para a casa de Deus, e foi maravilhoso a experiência que eu tive. Falei, Senhor, essa foi a minha missão de dar um abraço naquela moça ali que voltou para a casa do Senhor, para a casa do Pai. E Deus, ele te protege aonde você estiver, porque já era 10 e pouco da noite, 10 e pouco, 11 horas, e agora Elaine tem que voltar para o hotel, num lugar que eu não conheci ninguém. Aí as pessoas ficaram lá na frente, eu fiquei lá, chamei o Uber demorou quase 10 minutos para chegar, mas eu fui, com a bênção e a proteção de Deus Pai Celestial. Aonde você estiver, se você sente a vontade, sente o chamado, vai e faça.
Vai e faça, porque Deus cuida de você em todos os detalhes. Em todos os detalhes, Deus cuidará de ti. E aqui, Daniel, continuando, lá no versículo 9, versículo 10, né? Quem quer ler o 10? Pode abrir o microfone. E a experiência transformadora, se você lembrou de alguma experiência que você viveu, guarda aí que vai chegar a hora de você compartilhar também. Pode ler, Daniel, isso. Daniel, capítulo 1, versículo 10. Este lhe disse: tenho medo do rei, o meu senhor, que testemunhou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que os nossos, que os rostos de vocês estão mais pálidos que dos outros moços da mesma idade, vocês arcarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. A Bíblia é muito pequenininha, gente. Eu tenho que fixar muito. Versículo 11, quem quer ler também? Daniel disse, então, o homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias. Pode continuar. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Quem quer mais? Continua? Pode continuar. Depois compare a nossa... Perdão, gente. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você conclui. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E aí, o que aconteceu, Mary? Abre aí, versículo E ao 15. fim, tá, gratidão. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam da iguaria dos reis. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aqui? Pode continuar. Tá imaginando a Daniel, os amigos no ambiente. Eita glória. Então, imagina aí, gente, o ambiente. Então, eles estavam o quê? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Eu sei que tem pessoas nessa sala que sonham muito. Eita! E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do quê? Quem é que está me seguindo aí? Nabucodonosor. Amém. Adriana está com a Bíblia. Ai, tá, eu estou vendo. Tia Zeni tá, Monique, abre sua cama, estou com saudades. Se puder, claro. Silva está aí. E bora lá, 19 aí, ó, versículo 19, Daniel 1. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Eles ficaram ali, todo mundo assistindo. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre que o rei lhes perguntou,
e os achou o quê? 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Poderosamente. Daniel, para ele se tornar, para ele receber a bênção de Deus, ele teve uma decisão lá no início. Ele teve que tomar uma decisão, ou ele ia, na linguagem de hoje, ou ele ia, se juntava e fazia como na linguagem de hoje, ou ele ia junto com a galera, junto com os outros, ou ele obedecia a Deus. Ele decidiu não se contaminar. Ele foi corajoso ao chegar lá para os chefes, ao chegar lá para os, vamos dizer assim, para os líderes hoje, e falar o que no coração dele, e falar, colocar, esse é o meu Deus, numa terra distante. Ele foi corajoso. Então, muitas das vezes, para nós recebermos o conhecimento, a sabedoria, realizar um sonho, se você pega aqui a história de Daniel, tem várias coisas, né? Tem lá, fala muito da estátua de ouro, do leão, tem várias histórias. Se pegar o capítulo todo aqui, vai lendo e vai imaginando o quanto Daniel foi corajoso, mesmo jovem, na tomada de decisão. Esse é o ponto-chave. O que você vai decidir para realizar o seu sonho? O que você vai... Talvez não era o sonho dele também, estar lá naquele momento, mas era uma missão. Era uma missão, era um propósito de Deus para que as outras coisas acontecessem também na vida dele. Então, qual é a sua decisão hoje? A decisão de, junto com todos que estão fazendo, junto com a galera, quando eu falo com os jovens, né? Junto com a galera, você vai fazer o que todo mundo está fazendo, ou se você vai fazer o que está no coração alinhado a Deus. O que Deus está te pedindo. Naquele ambiente lá, eu poderia ir onde eu estava, eu poderia ir, e era bênção, ia ser bênção também. Eu poderia ir junto com as pessoas que lá estavam comigo. Poderia. Mas Deus tinha me dado outra missão, e não era aquela. E não era para eu estar naquele ambiente, naquele momento. Deus estava, ao mesmo tempo, cuidando do meu coração. Porque se eu fosse, algo ia acontecer. E talvez Deus não quisesse, e não queria que eu estivesse. Mas aonde Ele me levou, além de eu trabalhar para Deus, que foi bênção, conhecer pessoas abençoadas, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida, mesmo em um lugar distante, mesmo em outro estado, longe da minha família, longe da minha casa, me sentindo sozinha, talvez, mas não estava sozinha. Eu estava com Deus e Ele coloca pessoas para nos alegrar também. Naquela viagem aconteceu muitas coisas. Ele colocou pessoas para me alegrar um dia, o meu dia inteiro. Ele colocou crianças ao meu redor. E Ele te protege aonde você está. Essa palavra também é para mim. Por quê? Porque eu também estou em missão. Porque eu também, essa palavra, a gente lê a Bíblia para a gente. E a gente toca, a gente leva a mensagem de Deus para as outras pessoas também. Mas pensa, quando você for levar a mensagem, olha para o seu coração. Muitas das vezes é Deus te dando a resposta também para a sua própria vida. E por meio da sua história, você transforma outras pessoas. Eu separei aqui também, para a gente ler, Salmos 91. A proteção de Deus na sua vida. Os Salmos, ele é oração. Hoje de manhãzinha eu estava lendo Salmo 23 e Salmo 91. Salmo 91. Ó, Lu, depois separa aí. Josué 23, 14 e 16. Josué 23, 14 e 16. Ô, Elane, eu vou deixar a Rai ler o salmo aí. Lá no hospital, ela pediu para ler salmos, né? Enquanto ela estava lá, um dia antes de ser internada, gente. Ela meio pega a Bíblia lá, lê salmo para mim. Rai ama ler salmo à noite, né, Rai? Achei isso muito bonito. Que Deus abençoe, viu? Pode ler aí, eu deixo. Eu vi você pegando a Bíblia aí rapidinho, ó.
Bom dia, maravilhosas! Bom dia. Ela está apertando o versículo, Elaine. Salmo 91. Pode ler ele. Pode ler os seis primeiros aqui. Os 6 primeiros? Isso. Desculpa que amanhã sou rouca, viu? Se a voz falhar um pouco aí, é normal. Eu até esqueci, Meire, o salmo que você leu para mim. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre suas asas. Estarás seguro, a sua verdade é páveis e escudo, até o qual, Elane, Os 6. não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que exola ao meio-dia. É uma oração. E Isso nele aqui isso é muito poderoso. Eu estou com o hábito agora de... Durante o dia eu leio o provérbio e à noite eu não durmo sem ler um capítulo do Salmo, porque é muito poderoso o Salmo. E parece que ele casa assim com o provérbio, ele tem afinidade, tem conexão, tem a ver o livro do provérbio com o Salmo. Eu sou apaixonada pelo Salmo. E é tanto... Também, quando eu recebi a primeira alta, Mary, que eu fui para o quarto, à noite, na hora que eu cheguei no quarto, o Jonas estava com a Bíblia do lado também. Eu disse, Jonas, leia um salmo aí para mim. É brincadeira isso? E eu não tinha, Elane, é tão poderoso a minha mudança de vida nesses últimos anos aí, né? Quer dizer, nesse último ano, que eu não tinha hábito de ler a Bíblia. Através de vocês, através da Smart, eu casei assim, eu peguei assim um amor, a palavra de Deus, eu me aproximei tanto do Pai Celestial depois que eu me aproximei de vocês, e você é culpada disso, porque você e o Douglas, o que mais me chamou a atenção quando eu entrei na Smart foi a Mary, com esse tamanho todo que ela tem, que ela é gigante, né? E foi um estudo bíblico, foi a palavra de Deus. Sempre que você vai ter uma atividade na Smart, você tem o poder de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Se você não tem oportunidade de participar, mas você está ouvindo. E isso é grandioso, gente, isso é muito poderoso. E eu peguei esse hábito, eu sempre fui uma pessoa religiosa, não praticante, como eu estou hoje, mas sempre fui temente a Deus, sempre fomos ensinadas para isso, para respeitar o próximo, o idoso, criança, sabe? Respeitar os mais velhos, sempre foi assim, nós somos instruídas para isso. E a palavra de Deus, como eu falei, o Douglas chorou um dia comigo, porque eu falei para ele, eu sempre fui católica, depois que eu casei, eu comprei uma Bíblia, e a minha Bíblia é gigante, e ela é assim, tipo... Como é que se chama? Ela é assim, acho que reformulada, porque às vezes o Douglas disse assim, acho que a sua Bíblia é do Paraguai, porque às vezes não bate aquilo ali, porque tem muito resumo aqui na Bíblia, sabe? Mas a grandeza que eu me tornei depois da Smart, não é querer levar a Smart na altura, é querer levar o poder que Deus tem para ministrar
quem comanda a Smart. E é uma coisa que eu acho mais poderoso ainda, é como Deus, ele escolhe as pessoas. Não é nem para eu estar falando isso aqui agora, que agora não é o caso, né? Mas vocês ficam puxando o meu fiozinho assim, e vocês sabem que quando mexem com o meu chip, ele não fica parado. E aí a Smart, ela teve um poder assim que foi uma coisa extraordinária quando eu entrei na Smart, fiz a matrícula na quinta com a Mary, na sexta eu já assisti aula, no sábado já tive menção, sábado e domingo direto aqui, o dia todo sentada, e daí por diante eu não parei mais. Eu fui paralisada agora nesse momento, que todo mundo sabe que a minha vida ficou meio tumultuada, não foi, Mary? Mary é prova viva disso aí, que ela participou muito dos piores momentos da minha vida, eu digo que foram os piores, Mary participou. E eu sou muito grata com isso. Ela começou e ela está dando continuidade assim na minha vida, e nós não vamos se desgrudar nunca mais, porque parece que nós temos um laço assim, que é coisa do Espírito Santo mesmo que nos uniu. Então, eu e a Mary aqui, a gente faz parte, parece que tem uma conexão que é o Pai Celestial que fez isso. Como o Douglas falou, eu vou te encaminhar para a minha equipe. E ele me encaminhou para esse ser humano, esse ser de luz, essa pessoa que, se eu falar, eu não tenho palavras, se for para falar da Mary, o pouco tempo que eu conheço ela, das qualidades dela, defeito dela, eu não conheço. Eu tenho. Mas eu sei que ela tem, assim como eu, assim como todos aqui têm. Mas se for para mim dizer assim, pôr assim num caderno, o que a Mary já passou para mim, o que eu já aprendi com a Mary, o que eu vivi com ela, é muito poderoso. E o melhor de tudo foi isso aí, como eu falei, que o Douglas, ele disse que eu emocionei muito ele, porque antes as pessoas diziam que você tinha que pegar exatamente esse Salmo 91, e deixar a Bíblia exposta, aberta, com esse salmo. Só que esse salmo era para você ler todo dia, mas eu não pus na minha cabeça que era para isso. Eu achava que a Bíblia estando aberta nesse salmo já era o suficiente. Agora você vê como que a cabeça da gente funciona. Mas eu tinha dia que eu chegava e eu lia. Eu chegava e eu lia o salmo. E aí eu falei para o Douglas, Douglas, foi tanto tempo que eu fiquei com a minha Bíblia aberta, nos Salmos. Tinha dia que eu trocava de capítulo, sabe? Mas que a Bíblia ficou mofada naquela página que ficou aberta, porque pegava poeira, eu fazia a faxina da casa, limpava, passava o pano, tudo bem. Como se isso aqui fosse um livro normal, mas não é um livro normal. Ai, gratidão, viu? Assim, por você compartilhar, né? Mas eu sei que Elane tá querendo terminar aqui, mas por conta do horário, mas eu te chamei porque você realmente teve uma vida transformada, né? Eu falo que o Espírito Santo conduz, gente. Tudo isso que a Rai falou é verdade, porque, né, o professor, por mais que pediu, a Smart ajudou, eu ou qualquer outra pessoa, Rai, mas é porque Deus tem um amor muito grande na sua vida. E você também me inspira, né? Por exemplo, no hospital, gente, internada, 11 horas da noite, eu cansada, a Rai cansada, e eu só queria deitar naquele sofazinho do lado e dormir. Aí, Rai, ele lê um salmo para mim, porque a gente já tinha orado, né? Lê um salmo para mim, aí eu, bora lá ler. Amém, Senhor, amém. Então, assim, ela não esquece, gente. Por exemplo, o marido dela estava com a Bíblia aberta. Lê para mim salmos. E isso é interessante, né? Às vezes você pode estar cansada, mas tem alguém do seu lado que pode ler. E a palavra, Raia, que nem você falou, a palavra de Deus, gente, não deixa aberta, não. Vai lá, leia, né? Tira um tempinho, não deixa pegar poeira, aí de manhã acorda, já leia a palavra, que Deus vai sustentar. É que nem a Elane falou, né? Deus envia anjos para ajudar, pessoas para abençoar a nossa vida. E assim, Raia, eu sou só um instrumento mesmo, você está sendo uma grande bênção também na minha vida, cada uma de vocês. E eu falo que Deus tem um propósito, né? Na vida de cada um. É para o crescimento, para mudar alguma coisa, o processo, que nem a Elane falou, né? Qual mesa que você está, qual lugar que você está, com qual pessoa que está na sua vida também, que nós possamos fazer diferente. Eu passei para a Elane continuar com essa palavra, mas gratidão, viu, Rai? Seja muito bem-vinda, que Deus continue edificando a sua vida, você vai transformar outras vidas ainda de outras mulheres. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande. Amém, eu creio.
Amém, amém. Salmo 91. Eu vou ter que terminar de ler ele todo. Não dá para deixar pela metade, né? Ó, a Rai leu ali até o do 1 ao 6. Nele confiarei. Nele confiarei. Confia em Deus. Aonde você estiver. Eu peguei lá o princípio de Daniel, mas aonde você estiver, Deus está com você. E toma decisão perante Deus. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Do Altíssimo fizeste a tua habitação. Ele é o seu refúgio. Novamente, aonde você estiver, chama ele para te segurar nas suas mãos. Independente se você está em outro lugar, independente se você está na sua casa, o que você está passando hoje, chama ele. Ele é o seu refúgio. Conversa com Deus, conversa com o Pai Celestial. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Em todos os seus, ele guardará você, ele guardará a sua casa, ele guardará os seus filhos, aonde ele estiver. Meu filho hoje não mora aqui comigo, hoje ele já tem outro lugar, já mora em outra cidade, foi trabalhar. Mas eu fico assim, esses tempos atrás ele foi, estava chovendo, mas eu fico com a paz no meu coração. Deus te abençoe. Estava na hora dele ir, estava chovendo, mas ele tinha que ir, tinha que pegar o carro. Deus abençoe o motorista. E meu coração ficou em paz. Eu vejo muitos relatos de quando as pessoas começam a chover, começa a dar trovoada, e aí aquele desespero, parece que a pessoa quer entrar embaixo da mesa de tanto medo. Da onde esse medo? Por que esse medo? O que aconteceu? Já na parte da terapia, a gente já procura um trauma. O que aconteceu que tem esse medo aí? Sabe de uma coisa, Deus está contigo, aonde você estiver. Aonde você estiver, não precisa ter medo da chuva. Ai, Elaine, mas eu tenho medo. Procura segurar nas mãos de Deus. Se há um trauma, a gente dissolve. A oração, o joelho dobrado, é o poder maior que existe. Existem muitas terapias. Eu sou terapeuta. Existem muitas terapias. Mas a mão do Senhor, a oração, o poder que tem a oração sobre a sua vida, ele te protege em tudo. E se tiver auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, de um pastor, de um padre, também as pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés e o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou também, e eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Salmo 91. É para ser lido, né, Rai? Não é para deixar na estante. Minha avó também deixava na estante. Eu lembro da minha avó deixava na estante a Bíblia aberta no Salmo 91. Essa semana eu escutei um relato, eu vou falar aqui brevemente, um relato de um pastor, que ele foi levar a mensagem, e ele falou assim, ele é ousado, né? Ele é astuto, ele é corajoso para fazer o que ele fez, ter muita coragem. Ele estava numa praça de uma cidade, acho que era Rio de Janeiro que ele falou, de uma cidade, e lá nessa cidade, e lá nessa praça, acontecia ciclos de... Aí eu não sei como é que diz o nome daquelas pessoas, mas é do inimigo, né? Pessoas usadas pelo inimigo, a pessoa de branco, aí tinha um lá que era o chefão de todos,
estava sentado numa cadeira, com o olho vendado, todo de branco, com um espírito maligno dentro dele. E pessoas ao redor da praça começou a ficar olhando, e ele tinha os guardiões deles lá. E a pessoa mostrava algo, ele de olho vendado, ele falava o que a pessoa tinha na mão. Não era Deus, era o inimigo. Ele falava o que a pessoa tinha na mão. A pessoa tirava o RG, ele falava o nome, a data do nascimento, tudo como é que estava no RG. Não era Deus, era o inimigo que estava ali usando aquela pessoa que estava ali, né? Ele era um dos chefão, não sei dizer como é que era o nome. E aí tinha os guardiões. Só que esse pastor passou bem na hora. Ele foi ousado, e ele foi astuto, e ele pegou. E ele tinha um papelzinho no bolso, que estava escrito Jesus. Olha a coragem de quem confia no Pai Celestial. Ele tinha um papelzinho no bolso, e ele tinha a Bíblia com ele. E ele abriu o Salmo 23. Ele começou a ler Salmo 23. Daqui a pouco veio um amigo dele do serviço e falou: você está doido? Você vai ler aqui a Bíblia, os capangas, os guardiões deles vão correr atrás de você. Você não tem medo, não? Ele falou: não. Você tem medo? Não tenho medo, porque Deus é comigo. E se eu estou sentindo de fazer isso, porque Deus está comigo. Ele leu o Salmo 90, ele leu o Salmo 23. E aí, ele estava meio distante. E aí, aquele homem lá, vestido de branco, de olhos vendados, ele estava descosta para a multidão. E mesmo assim, ele acertava o que as pessoas tinham na mão. Ele falou, e ele gritar, ele deu um grito, e ele falou: guarda, guarda, tem alguém me desafiando. Ele sentiu ele lá lendo, só que ele não leu alto, ele pegou a Bíblia e ele começou a ler o Salmo 23. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E começou a ler, o Senhor é meu pastor, e nada, pega o Salmo 23 aí. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele leu esse salmo 23, e o homem lá que estava de branco, ele gritou: guarda, tem alguém me desafiando. E o amigo do pastor que estava do lado: é você, eu vou sair de perto de você, senão eles vão me bater. E saiu de perto dele, e deixou ele sozinho. E ali ele continuou, ele falou: Deus está Deus está segurando, Deus está comigo. Se ele sentiu lá, porque Deus está comigo. Sou eu mesmo. Aí ele foi no Salmo 91. Olha a coragem do pastor. Aí ele foi, pegou o Salmo 91, começou a ler. Começou a ler, e o Salmo é mais comprido, né? E começou a ler baixinho, ele leu. Estava no meio da multidão, ele leu baixinho. E aí o guarda, de repente, ele gritou: a corrente rompeu, tem alguém que desafiou. Ele libertou aquelas pessoas, com o Salmo 23 e o Salmo 91. Ele libertou aquelas pessoas que estavam ali. E aí, tinha os guardiões, todos grandão, ele contando, né? E aí, todo grandão, ele falou assim: agora vocês vão me bater, né? Agora, Senhor, me cuida aqui. Cuida de mim. Mas eu não vou desistir. Mesmo que eu apanhe, eu vou fazer o que Deus está pedindo para eu fazer. Porque ali o inimigo estava querendo amarrar aquelas pessoas que estavam na praça. Porque ele estava adivinhando o que as pessoas tinham na mão. O inimigo estava adivinhando. E queriam
a alma, o inimigo queria a alma daquelas pessoas que estavam passando ali. E o pastor foi ousado de quebrar aquilo ali. E o senhor de branco lá, o homem de branco, ele falou assim, foi quebrado, pega ele. Quem é esse homem? Aí os guardas começaram a olhar e viu que ele estava com a Bíblia na mão. Aí falaram, achei ele. E aí o homem de branco virou, só que ainda estava com a venda. Ele virou e quem é você? Ele perguntou para o pastor. E o pastor falou bem assim, você está adivinhando o que eu tenho nas minhas mãos? O que está escrito? Aí ele guardou a Bíblia e pegou o papelzinho. Estava escrito Jesus. Como ele estava adivinhando o nome das pessoas, vamos ver se agora o inimigo fala Jesus. Aí ele levantou o papelzinho, as pessoas viram o que ele estava na mão. Era um papelzinho escrito Jesus. E o homem lá, ele ficava assim, foi quebrado e começou a xingar, e começou a falar para o pastor. E o pastor com o papelzinho. O que está escrito? Você estava adivinhando. E agora? O que está escrito na minha mão, nesse papel? Começa com J, termina com S. O que está escrito? E o amigo do pastor lá já tinha corrido ao longe, faz tempo. Não ficou do lado dele. E aí ele conta, né? Ele contando que o homem de branco, ele não conseguiu falar. Ele sabia que começava com J e que terminava com S, mas da boca dele ele não conseguiu falar que estava escrito Jesus. E aí ele tirou a venda, olhou bem na cara do pastor, tipo, marcou o pastor que estava lá e falou: guarda, pega ele. O pastor saiu correndo, mas ele conta que a multidão, aquilo ali, acabou. Todo mundo foi embora, todos foram para casa, eles não pegaram ele. Eles não pegaram ele. Deus o protegeu, ele conseguiu escapar. Mas aquilo ali se acabou. Nunca mais ele viu aquele homem de branco também. O homem não perseguiu ele, porque Deus não permitiu que o homem perseguisse ele. Mas que ele livrou aquela multidão daquela praça que ele estava, ele assim o fez. Então, como a decisão que eu falei, né, que Daniel teve lá atrás também, qual a decisão que nós vamos ter? Será que nós teríamos coragem de enfrentar uma pessoa dessa no meio da praça? Pegar a Bíblia, ler os salmos, ter essa confiança em Deus, que Deus nos protege de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus. Eu pedi para a Lu ler um versículo, né, se ela quiser ler aí, pode ler, mas essa mensagem, confia de Deus, a coragem, aquilo que está no seu coração, e Ele te protegerá de todo mal que te fizerem. Ele te protegerá, não tenha medo algum, como diz Salmo 91. Não tenha medo, porque Ele te protege. As pessoas fazem e Deus nos mostra. As pessoas fazem mal, querem fazer mal a nós. E Deus nos mostra quem é a pessoa, o que ela fez para a nossa vida. Quando nós temos sensibilidade de falar com o Espírito Santo. Ele mostra. Pode ir, Lu. 14 o quê, Elaine? Perdão. 14, Josué 23, 14, Ai, 23. 14 e Tá. 16. Eu tava em 14, por isso. Perdão. Josué 23, 14. Tá. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês também, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu,
também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Está fechado seu áudio. É forte, né? A promessa de Deus, a palavra de Deus, ele se cumpre. Tanto aquilo que a gente faz de bom, quanto aquilo que as pessoas fazem de mal. Tudo é consequência. E nós olhamos assim, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de amor, Deus também é um Deus de justiça. E tudo se cumpre. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Lá em Miqueias 5, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: E tu, Belém, Efrata, posto que, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governa em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor Deus, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra, e esse será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. E eu termino com essa frase aqui, ó: e este será a nossa paz, a proteção. Novamente, aonde você estiver, o que Deus te ordenar a fazer, faça com paz no seu coração. Você vai sentir a paz na sua decisão. Naquela viagem que eu fiz, eu estava com paz no meu coração, na decisão que eu estava tomando naquele momento. Eu sabia que aquilo era o que era para ser feito. E Deus me abençoou. E assim é a nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade, eu agradeço por Deus ter me permitido falar, e hoje de manhã eu acordei, ontem de noite já estava meio ruinzinha, começou a me dar febre, começou a querer fechar minha garganta, eu pensei assim, acho que vou passar mensagem para a Meire que não vai dar não, mas aí eu dormi, acordei e falei, vamos Senhor, me ajuda, abençoa, me ajuda a minha garganta, que tudo dará certo, deixa o Espírito Santo conduzir, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Faz um gargarejo com água de sal, Elaine. Depois coloca um pouquinho de vinagre, um pouquinho de bicarbonato. A minha futura secretária é boa demais, gente. Nossa, ó. Gratidão, Eli. Ô, Eli, não vejo a hora que você estiver morando em Uberlândia. Mas, Elaine, ó, gratidão, viu, por tudo, pela palavra. E eu falo, né, o inimigo às vezes quer nos parar, né, tenta nos parar. Coisas acontecem para nos atrapalhar. Mas quando Deus quer, por mais que Elaine sentiu vontade de passar para mim, né, mas mesmo assim, ela veio aqui e falou dessa mensagem, gente, poderosa. Porque essa mensagem, muitas vezes a gente tem um medo, né? E, por exemplo, que nem um testemunho que ela contou, tira o medo do coração, tenta tirar, né? Eu falo que eu estou tanto trabalhando por isso na minha vida, porque às vezes fala assim, a Rose não tem defeito. Eu tenho, que às vezes eu tenho um pouquinho de medo, Rai, por mais que é pequenininha, às vezes Deus nos dá uma coisa e a gente fica assim, Deus, mas me ajuda, será que eu sou capaz?
Mas é que nem a palavra fala, né? Ele vai nos capacitar nessa jornada. Pode ser desafiador, pode muitas pessoas, né, falar, você tá doida, você tá ficando louca, por que você vai fazer isso? Mas o que Deus quer é melhor obedecer como a palavra de Deus fala, né? Deus vai usar, Deus vai proteger. E uma dica poderosa, gente, que eu quero deixar aqui para vocês, hoje é dia 1º de fevereiro. Quem leu Provérbios hoje? Começa a ler. Olha, a Leni já leu, eita glória, Leni já leu, gente. Provérbios bloqueou o trauma que eu tinha sobre a questão do casamento, quem sabe aí, né? E depois as meninas que quiserem entrar para o grupo, a gente iniciou hoje, hoje dia 1º de março, a gente vai fazer a oração 31 dias em Provérbios, 5 da manhã. Eu tô desde 5 horas acordada, viu, Rosimei? Parabéns, eita glória, amém, gente. Ó, dia 1º de março, isso mesmo, Adriana, gratidão, gente. Hoje é dia 1º de março, viu? Começa a ler aí Provérbios todos os dias. Ah, vou ler outro capítulo, mas leia também Provérbios, que vai desbloquear, tirar os traumas. E outra coisa, outra dica, ó, 2 dicas para vocês. Começar a ler Provérbios, viu, tia? Silvia, Adriana, Raine, Eni já lê aí, eu sei, Elane também, Lu e Monique. Leia Provérbios todos os dias. Ah, passou um mês, leia de novo. É o próximo mês, é todos os dias. E quem leu os 4 últimos capítulos ontem? Quer? Quem leu os 4 últimos capítulos do mês passado? Pois é. Ó, colocou. Ontem eu li os 4, ó. Eu li os 4. Eita, Glória. Então, assim, gente, parabéns, viu? Eu falo, não só leia Provérbios, mas leia outros também, né? Que vai te ajudar, te abençoar e edificar. E uma dica também, quem não assistiu o filme Peregrino, gente, assiste, aquele bem antigo. É que nem a Elane contou o testemunho do pastor, o Peregrino está na jornada, né? Naquele desafio. E teve um amigo dele que, ó, deixou ele sozinho quando ele afogou naquele largo. Gente, o filme Peregrino é para você assistir. Esse ano, coloca aí como meta de assistir esse filme, que esse filme vai te ensinar que às vezes você tem que ir sozinha, que às vezes você tem que ir, continuar até o fim. Porque quando chegar o fim, você venceu aí o chamado, né? Que Deus quer para a sua vida, o propósito, a salvação, a vida eterna, de morar no céu quando Jesus voltar e continua obedecendo a Deus. Elane, gratidão, viu? Gratidão por cada um de vocês que estão aqui. Que Deus abençoe. Vamos tirar nossa foto, gente. Depois da gravação, tem uma coisa que eu quero falar de muito assim, ai, eita, glória de Deus. Quem é que vai tirar a foto? Eu lembrei aqui agora que o Josué foi o meu desbloqueio de live. Foi a primeira live que eu fiz, eu nem me recordava isso. O professor, quando ele me desafiou a fazer live, falou assim, coloca um capítulo para você ler. Foi Josué, minha primeira live, desbloqueio de falar em público. Eita, glória. Amém. Gratidão, viu, Elane? Ó, desbloqueio, gente, vindo com as palavras de Deus, olha. Leni, olha para a câmera. Luciene, Monique. Desculpa. Um é assim, outro é assim. É isso que eu fiz. É o autor de Cristo, é? Aí. Eu levo a mensagem da Rafinha do rumo ao topo de Deus, né? Todo lugar que eu vou já é de costume. Rumo ao topo. Rumo ao Olha o topo. topo de Deus. Verdade, Elane. Você quer que eu vou fechar aqui? Tem um lindo dia maravilhoso na presença de Deus, gente. Um abraço. É igual, já é automático, né? Lindo dia.